na verdade, acho que isso realmente deve ser visto de maneira crítica pela população e acompanhando esse trabalho, como sempre foi feito com outros gestores públicos, de pedir um processo de governança, de abertura, de discussão, de participação. Eu converso agora com Rafael Camargo, especialista em políticas públicas. Rafael, você que estudou no exterior, tem mestrado nesse segmento, tem a experiência prática, como é que você está vendo atualmente essa polêmica na gestão pública da presença de políticos e de executivos? Bom, acredito que é sempre importante esse papel de renovação da política, dos atores que estão trabalhando dentro dela, mas essa ideia do privado dentro do público e entender como esses atores, na verdade, atuam dentro da gestão é um pouco delicada e deve ser visto de maneira muito cuidadosa, né? O setor público, ele deve sim aderir, incorporar práticas do setor privado na área de gestão de pessoas, por exemplo, de metas, indicadores e tudo mais, mas alguns outros processos, eles, na verdade, são muito delicados de serem transferidos para a administração pública, né? Então, na verdade, em momento algum, ainda que com o movimento de liberalismo e tudo mais, a administração pública será e terá a mesma dinâmica processual, administrativa, como o setor privado, né? Então, isso deve ser realmente muito bem analisado e percebido de maneira cuidadosa pela população quando vendida por agentes privados que se dizem novos políticos. É uma tendência nova. Na sua opinião, o que a gente pode esperar pela frente? Sem dúvida, a população, nesse momento de crise e falta de identificação de líderes políticos, buscará novos atores que se coloquem aí como a nova geração política do Brasil. A gente viu esse fenômeno dentro do país com o Dória, externamente nos Estados Unidos com o presidente Trump. E, na verdade, acho que isso realmente deve ser visto de maneira crítica pela população e acompanhando esse trabalho, como sempre foi feito com outros gestores públicos, de pedir um processo de governança, de abertura, de discussão, de participação de todo o processo de decisão de políticas públicas, para que todo esse relacionamento seja feito de maneira estreita entre a população e esses novos gestores que estão adentrando nas políticas públicas. A questão de alcance de metas que ocorre numa empresa, isso é muito natural, levada para a administração pública, o que você acha disso? Dá certo? Eu acredito que dá certo, sim. É importante que seja levado para a administração pública. Os servidores, às vezes, precisam de uma injeção de metas, de uma nova dinâmica, fluidez de trabalho, que muitas vezes é vista dentro do setor privado. Mas alguns outros componentes, como meritocracia, por exemplo, é vista de maneira mais delicada pela falta de flexibilidade da gestão pública, né? Que às vezes é um defeito, às vezes é uma qualidade, mas é a realidade como ela é estruturada dentro do nosso país, por exemplo. Então, no setor privado, você foi uma funcionária muito eficiente, eu posso fazer uma alteração, entender como eu vou te bonificar e tudo mais. E dentro da administração pública, como nós mexemos com o dinheiro público do contribuinte, isso deve ser transmitido de maneira muito transparente. Então, com base no que, como, de que maneira eu vou te bonificar por um trabalho que foi entregue, como ele foi entregue, enfim, eu acho que é sim uma tendência que deva ser trazida para a administração pública, as prefeituras, governos estaduais, todos os entes federativos do Brasil, por exemplo, devam sim absorver essa nova tendência para a gestão. E com certeza espero que isso traga novos frutos e políticas públicas mais efetivas e eficazes para a população. Como você vê a questão das doações da iniciativa privada aos governos?
Bom, eu acredito que deva sim haver um estreitamento entre o setor privado e o setor público, na maneira de que as empresas devem entender quais são as demandas do setor público, o setor público deve entender qual é a cadeia produtiva, por exemplo, que uma empresa está desenvolvendo em um município ou em determinado estado, e que essa relação deva ser estreitada. No entanto, a parte das doações, elas devem ser totalmente abertas, né, publicadas no portal da transparência, indo de encontro a esse movimento de abertura de dados, de informações que o país e o mundo têm vivido, porque nada mais é do que uma obrigação do setor público abrir esses dados para a população que financia toda a máquina, e na verdade haver essa publicização mesmo das doações, como elas serem feitas, e a população desenvolver sim um senso crítico de entender ou fazer conexões do porquê, a própria mídia, a população, do porquê essa empresa está doando isso ou para aquilo, vai existir uma contrapartida, e sempre exercer esse papel de procurar entender e buscar respostas no setor público. Mas, sem dúvida, é sim uma nova maneira, não apenas das doações, mas esse estreitamento nas relações do público com o privado, uma nova maneira de se fazer política no Brasil e no mundo. Enfim, desde doações, a parcerias público-privadas, concessões, existem modelos que são cada vez reinventados de acordo com o cenário socioeconômico do país ou do governo municipal, regional. E como você vê a questão do planejamento médio e longo prazo e as mudanças de governos? Acho que fazendo até uma conexão entre a sua primeira pergunta do privado com o público, o ator privado dentro da gestão e a parte do planejamento, eu acho que isso sim deva ser visto de maneira cuidadosa. Enfim, conheço e convivo com diversas pessoas do setor público que esperam e querem dar respostas rápidas às demandas da população, que por sua vez também quer ouvir de maneira rápida quais serão as entregas das gestões, quais são as políticas públicas, se vai mudar isso, se vai existir a reforma previdenciária, se vai reformar a creche, enfim, cada governo com seu nível de exigência. Mas é importante que esses novos agentes privados tenham em mente a necessidade e a importância do planejamento dentro da gestão pública para a sustentabilidade de suas ações em médio e longo prazo, ou seja, algumas ações imediatistas que possam ter uma repercussão midiática positiva e a população possa ver de maneira também positiva a curto prazo, possa não ser sustentável a médio e longo prazo. Então, acho que é até uma questão interessante nesse novo momento para que o planejamento seja, assim, considerado como uma pauta importante dentro do setor público. Mudanças de governos e rompimentos com planos, estratégias anteriores, isso é prejudicial também, não é? Claro, sem dúvida. Eu acho que esse rompimento, né, de políticas públicas com as mudanças políticas, governamentais, de atores a cada 4 ou 2 anos, é sem dúvida prejudicial. Eu acho que é importante buscar institucionalizar as ações de maneira que elas possam se manter contínuas, né, a médio e longo prazo. Mas esse sempre foi e será sendo um desafio não só do Brasil, mas de outros governos mundo afora. Vivemos um momento de transparência, falamos de doações em aberto, doações que não eram em aberto estão vindo à tona. Sim. Com as investigações. Você acredita que diante de tudo isso, a juventude pode estar mais engajada com os governos, avaliando, fiscalizando e opinando também? Eu acredito que sim. Na verdade, até discuti isso recentemente com alguns colegas que me vieram perguntar: você acha que a juventude tem ficado mais avessa às políticas públicas, a essa discussão, por conta dos últimos escândalos, enfim, desse contexto político que nós vivemos? E eu acho um pouco do contrário. Pelos trabalhos que eu tenho desenvolvido, pelas articulações e projetos que eu tenho me envolvido, eu vejo pelo contrário. A juventude tem sim se engajado em projetos tanto dentro da política, ou seja, dos governos, quanto fora, buscando políticas
projetos que impactem a gestão pública. Existem diversos projetos de startups sendo desenvolvidos com apadrinhamento de especialistas na área, empresários, enfim, várias pessoas que estão apostando nessa nova juventude, não querendo apenas contribuir dentro da política, mas de fora da política para a política. E como ajudar essa juventude na inserção no mercado de trabalho? Eu acho que realmente a gente pode ver isso de duas maneiras, né? Jovens que estão atualmente engajados, ou seja, numa idade de trabalho já com possibilidade de entregar produtos, serviços para a administração pública, que deva ser mentorado, incubado, enfim, receber uma consultoria e um apadrinhamento de pessoas que tenham conhecimento e até recursos financeiros para que esses projetos sejam desenvolvidos. E até de um outro lado, acho que a parte de inserção dos jovens na política, mas até mesmo no mercado de trabalho, vai se mudar, né? Se nós imaginarmos que há 20 anos atrás estava surgindo a internet e hoje, em 2017, nós fizermos uma reflexão de qual tipo de emprego vai surgir daqui a 20 anos, alguns especialistas podem nos responder, mas ao certo, enfaticamente, nós não sabemos. Mas nós temos ideia de que esses projetos estarão, esses empregos, essas ofertas estarão ligadas à internet das coisas, à robótica, à programação, enfim, esse novo mercado de trabalho que vai surgir e que é importante que haja um engajamento do setor público, ou seja, que ele se sensibilize com essa nova oferta de trabalho e que busque maneiras de capacitar a população, principalmente de baixa renda, que por muitas vezes não tem acesso a esses materiais ou a esse tipo de qualificação que vai ser exigida no futuro aí do século XXI. Você acredita que as administrações públicas estão preparadas para dar o suporte para o novo emprego da nova economia? Sinceramente, eu acho que essa é uma pauta ainda muito pouco discutida, né? Acho que no final dos anos 90, 2000, começou essa discussão de cidades inteligentes, das smart cities, ou seja, como trazer a tecnologia para a eficiência da gestão pública, a parte interna, né, que faz a digitalização, que faz a parte de automação elétrica da iluminação pública, enfim, diversas tecnologias que podem criar uma cidade mais eficiente, mais inteligente. Mas agora, acho que muito recentemente, isso eu falo em menos de 10 anos com certeza, o setor público tem se sensibilizado com essa importância e a necessidade de treinar a população, capacitar, oferecer cursos para esse tipo de mão de obra, que vai estar ligado, sem dúvidas, à internet das coisas, como eu disse, robótica, enfim, coisas que fogem muito do que tem sido desenvolvido hoje em dia, né? E outros aspectos também, acho que de cocriação, ou seja, de fazer junto, de empatia, de coworking, eu acho que essa é uma nova tendência que o mercado tem vivido e que, no limite, as prefeituras, os governos regionais, enfim, tem que entregar a sua população, enfatizo novamente, principalmente a população de baixa renda, para que eles se capacitem e venham a ser absorvidos por esse novo mercado de trabalho. Muito obrigada por essa sua primeira participação aqui com a gente na Educascope TV. Obrigado, prazer. Luciene Miranda para a Educascope TV.